A gente não pode esquecer, né, Josias, que o Queiroz, ele não pode ser esquecido pela polícia, né, e pelas investigações que precisam ser feitas, né? Ele ficou conhecido pelo esquema de rachadinha, justamente quando o Flávio era deputado estadual, e eles são acusados de desviar salários dos assessores na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que até hoje não tem uma resposta a respeito disso, né, Josias? E não tem resposta, Fabíola, porque os tribunais superiores de Brasília, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, eles enterraram provas vivas nesse caso da rachadinha do Flávio Bolsonaro. Por isso, como o caso foi sedado, as provas foram retiradas do caminho, o Bolsonaro pode se dar o luxo de ignorar o Fabrício Queiroz. O Bolsonaro ele é feito de golpes, né, Fabíola? Ele só escolhe o golpe nesse momento, ele tenta fazer crer que as ameaças à democracia não passam de um golpe de ar ali, uma percepção de aquelas coisas que as mães diziam, toma cuidado aí com o resfriado. Ele nega que tenha tentado dar um golpe contra a democracia. Todo mundo sabe que ele tentou. Antes disso, ele deu um golpe do baú, né? Ele declarou amor à pátria e se casou com o déficit público. Então, a família dele é feita de rachadinhas. Eles enriqueceram na base da rachadinha, compraram imóveis em dinheiro vivo. E agora, em relação ao Queiroz, ele se sente à vontade para dar o velho golpe do Bolsonaro, que é o golpe do João sem braço. Sempre que algum acólito dele, algum cúmplice dele fica em apuros, ele dá uma atenção, enquanto o caso requer atenção, mas se o caso deixa de preocupá-lo, como é o caso das rachadinhas, porque o Supremo, a segunda turma do Supremo, no movimento liderado ali pelo Gilmar Mendes, antes dele, o Superior Tribunal de Justiça, eles enterraram as provas do caso da rachadinha. Então, o Bolsonaro pode agora se dar ao luxo de tratar o Fabrício Queiroz como um João Ninguém. E até hoje, Fabíola, se você for atrasar o relógio, até hoje ele não respondeu a pergunta essencial, né? Quem depositou dinheiro, aqueles 89 mil reais que caíram é, na conta de onde veio o dinheiro, né? Quem depositou foi o Fabrício Queiroz, a mulher dele, depositaram na conta da Michele. Até hoje não foi respondida essa pergunta, de onde veio esse dinheiro? Mas não precisa mais responder, porque como você disse, Fabíola, embora o país ainda não tenha as respostas relacionadas à rachadinha do Flávio Bolsonaro, elas já não são necessárias, porque os tribunais superiores em Brasília enterraram esse caso. Está lá o Ministério Público no Rio de Janeiro tentando ressuscitar as investigações, mas é improvável que consiga, Fabíola, porque aqui no Brasil, acima de um certo nível de poder e renda, normalmente o crime resulta em prescrição e impunidade. Neste caso da rachadinha, parece que nós estamos nesse caminho. Vamos falar da agenda da semana. Amanhã tem um depoimento importantíssimo na CPI do 8 de janeiro, que é do general Augusto Heleno. E esse depoimento vem depois das últimas revelações em relação à delação de Mauro Cid. Essa convocação foi aprovada em junho, mas ele não tinha sido chamado porque outros nomes eram considerados mais importantes. No entanto, agora a coisa mudou um pouco diante das informações que Mauro Cid disse à Polícia Federal. Ele disse que Bolsonaro recebeu uma minuta de golpe e que consultou os militares sobre a possibilidade de realizar um golpe no país. E aí cresceu a pressão lá na CPI para chamar militares na CPI e para esses militares próximos a Bolsonaro e que estavam no poder nessa época para poder explicar. A CPI também pretende ouvir o almirante Almir Garnier, que foi justamente o comandante da Marinha na época, que teria dito sim quando Bolsonaro chamou os militares e falou. Ele tinha dado sim, né? E ele também está aí na lista para ser chamado pela CPI. E também quebrar o sigilo de Felipe Martins, né? Isso foi algo que também foi aprovado lá na CPI, foi o próprio Felipe Martins, que era assessor especial para assuntos internacionais da presidência, que teria apresentado essa minuta golpista para Bolsonaro, logo após as eleições, logo após o resultado das eleições, logo após a derrota de Bolsonaro. E a CPI também coloca na lista Braga Neto, o general Braga Neto, que era o vice de Bolsonaro, e que também
pretende, né, que também a CPI pretende ouvir. Vamos lá, professora Deise, depois dessas últimas revelações de Mauro Cid, a presença desses militares na CPI é fundamental? Tua expectativa para o depoimento de Augusto Heleno amanhã? Olha, Fabiola, é fundamental, sim. Acho que todos os personagens ligados ao 8 de janeiro, ou que de alguma forma são ligados ao ex-presidente, eles são personagens fundamentais nessa CPI. O que me preocupa é que falta menos de um mês para a apresentação do relatório final da CPI, e às vezes posso estar errada na minha análise, mas às vezes me parece que a CPI está um pouco esvaziada em relação ao que tem acontecido no STF. Parece que o STF tomou conta da agenda pública e a CPI tem avançado muito mais na preocupação de ou chamar a atenção ou voltar para os holofotes ou terminar logo para produzir um relatório final, né? Eu sempre faço essa comparação, assim, mas eu lembro que quando começou essa CPI, uma das coisas que eu falei era justamente o fato dela poder acabar em pizza e produzir um relatório sem nenhuma possibilidade de indiciamento, né? É óbvio que esses personagens, eles são muito importantes de serem ouvidos, mas se a gente for olhar o histórico, Fabiola, as CPIs, elas já foram grandes instrumentos, aí é um tema que eu estudo muito, mas elas já foram grandes instrumentos de investigação, inclusive com indiciamentos de parlamentares e até cassação de mandato. Acho que foi o Hildebrando Pascoal, não lembro qual foi a CPI, mas cassou o mandato dele. Mas eu vejo elas hoje muito mais como uma necessidade de aparecer e de estar sob os holofotes do que efetivamente um instrumento de investigação. Eu espero que eu esteja errada em relação a essa, mas me parece que ela perdeu muito foco, muito escopo. Desde 2012 para cá, a gente tem visto uma perda na força dos relatórios da CPI. Isso começou mais ou menos com a CPI do Carlos Cachoeira. As CPIs começaram a produzir relatórios de uma página, e às vezes só para dar uma conclusão. O objetivo final delas, e aí não sou eu que estou falando, são vários estudos que a gente tem acompanhado, é simplesmente fazer parte da agenda política. Então, isso é o que reforça o meu ponto quando eu digo que me parece que eles estão muito mais preocupados em avançar, em voltar um pouquinho para os holofotes e apresentar um relatório qualquer, porque falta menos de um mês, do que efetivamente investigar, né? Acho que ela perdeu um pouco do foco, mas eu espero que esses últimos depoimentos aí que estão por vir, principalmente do general Heleno, eles tragam luz ao que foi o escândalo do 8 de janeiro, né? Mas eu não tenho visto mais essas CPIs ao final, assim, com tanto poder como elas estavam logo no início, que tinha uma agenda mais propositiva. Agora me parece muito mais uma tentativa de aparecer mesmo. Espero que eu esteja errado.